Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. No programa de hoje, nós vamos conversar bastante a respeito do Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade. E para falar sobre este fórum, sobre este evento que teremos em novembro, trouxemos aqui hoje os 3 presidentes das entidades que realizam este programa. Vou começar apresentando todos, da esquerda para a direita. Ao meu lado está a doutora Tânia Prado, que é presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF. Ao lado dela está a doutora Raquel Kobashi Galinatti, que é presidente do SINDPESP. Ao lado da doutora Raquel está o doutor Gustavo Mesquita, presidente da ADPESP. Vamos falar um pouco sobre este fórum. O IACC, Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade, será realizado nos dias 12 e 13 de novembro de 2018 em São Paulo, com o intuito de debater a segurança pública, de forma que o tema seja tratado como prioridade na agenda estratégica do país, garantindo a eficiência no combate à criminalidade. Este evento visa reunir os principais interlocutores sobre o assunto para apresentar propostas, ações para garantir a segurança pública para todos os cidadãos, um dos principais pilares dos direitos sociais de forma eficiente e inovadora. No nosso site, aliás, o site do evento é, anote aí, www.forumiacc.com.br. Para começar falando sobre este evento, aliás, antes de começar, deixe-me apenas mostrar um cartaz para que vocês tenham noção visual do evento. O evento que acontecerá no Centro de Convenções Frei Caneca. E deixa eu parar de falar, porque senão vou falar o programa inteiro. Quem tem que falar são os presidentes. Gostaria de começar com vocês. Primeiramente o seguinte: qual o propósito de vocês, presidentes de entidades de delegados civis e federais, ao realizar esse evento? Quem gostaria de começar? Primeiramente, nós estamos falando de polícia judiciária. A polícia judiciária é tanto a polícia federal como a polícia civil. A partir do momento que estamos falando de doutrina, de produção de doutrina de polícia judiciária, vislumbramos realmente mais eficaz que falássemos de ambas as competências na atribuição da atividade fim que é prevista na Constituição Federal. Então, nos unimos para podermos produzir doutrina, conhecimento e chamamos os melhores delegados dos estados do Brasil, inclusive delegados federais e delegados dos estados e outros operadores do direito, como desembargadores, juízes, advogados e membros das entidades de sociedade civil, para que possamos falar de um assunto tão importante em voga, que é a segurança pública. E sabemos muito bem que a Polícia Judiciária ela atua além da segurança pública. Sua atribuição ela vai muito além da segurança pública. Nós somos a porta de entrada do sistema de justiça criminal. Então, é muito importante que tenhamos essa troca de informações anualmente, no mínimo, aqui no estado de São Paulo. Doutora Tânia, doutor Gustavo. Nós aceitamos esse convite do SINDPESP, né? A doutora Raquel estava liderando já a organização desse evento. No ano passado, tínhamos promovido o Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, em novembro, um evento da ADPF que teve o apoio das duas entidades, dos delegados de polícia, a ADPESP e o SINDPESP. E a partir dali, amadurecemos a ideia de fazermos um evento conjunto, porque poderíamos ali unir esforços, né? E, ao mesmo tempo, conjugarmos ali os melhores nomes para debaterem e muitas vezes trocarem experiências também dentre os nossos colegas e outros operadores do direito. E foi assim que conseguimos chegar nesse modelo do nosso Fórum IACC. Quem quiser entrar no site forumiacc.com.br. É um excelente evento, está com bastante vaga ainda para ser preenchida, entrem no site. Eu acho que é um evento muito bacana. Quem não for de São Paulo depois poderá assistir na internet. Nós vamos trazer esses materiais, né? Colocar no YouTube as palestras.
enfim, é uma grande oportunidade ali de debatermos a segurança pública, questões ali criminais também, questões de inteligência. E é muito importante que essa união entre as polícias, a Polícia Federal, a Polícia Civil, das entidades, nós não tínhamos essa união dentro da Polícia Civil. E, felizmente, com a eleição da nova diretoria e novo presidente, que é o Gustavo Mesquita, pela primeira vez na história, tanto o sindicato como a associação dos delegados de polícia do Estado de São Paulo, nós estamos atuando de forma conjunta, sempre em busca do fortalecimento de nossas prerrogativas. Então, felizmente, estamos unidos também com a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, um fato inédito. Ou seja, essa união, ela está total entre os delegados aqui no Estado de São Paulo, Polícia Civil, Polícia Federal, e dentro da Polícia Civil estamos totalmente unidos também. Muito obrigado. Realmente, eu queria destacar que trata-se de um evento pioneiro, né? Na área de segurança pública, na área de polícia judiciária aqui no Estado de São Paulo. E a nossa preocupação, a nossa intenção maior em trazer esse evento aqui para o Estado de São Paulo é perceber que hoje, em um momento em que a segurança pública, como bem dito pelo Adriano, ocupa uma das pautas principais da agenda estratégica nacional, é perceber que o debate, muitas vezes, ele é feito sem conhecimento adequado, né? Ele é feito de maneira eleitoreira e baseado em critérios que não são critérios técnicos. Então, nos assusta, por exemplo, a gente vê candidatos propondo soluções de segurança pública, incentivando soluções no sentido de mais militarização, mais enfrentamento, construção de mais presídios, quando, na verdade, a gente tem a convicção que o que falta na segurança pública de São Paulo é inteligência. Inteligência no combate ao crime, inteligência no combate ao crime organizado. Nós temos aqui no Estado de São Paulo o crescimento e fortalecimento da maior organização criminosa do país, que se deu pela falta, pela ausência da valorização e de atenção nessa polícia que faz essa inteligência, que faz a investigação, que é capaz de desbaratar as organizações criminosas, que é, no caso do Estado de São Paulo, a Polícia Civil. Então, por isso, o nome escolhido para o simpósio, usando esse conceito de inteligência, a inteligência aplicada. É isso que nós queremos mostrar para a população, para os operadores do direito em geral, para os agentes de segurança, que a importância e o papel da inteligência no combate à criminalidade, especialmente à criminalidade organizada. Portanto, eu acho que é um evento que vai ter um papel fundamental na formação, não só da opinião, mas no direcionamento de políticas públicas adequadas no combate à criminalidade. Deixa eu aproveitar o primeiro bloco para falar do primeiro dia, de forma rápida, evidentemente, para não ficar cansativo, mas para que vocês tenham ideia dos temas que serão debatidos, por exemplo, no dia 12 de novembro, depois eu falo do dia 13. Haverá um início com um pop-up chamado Desafio na Gestão de Polícia Judiciária. Depois o painel número 1, Fortalecimento da Polícia Judiciária, Desafios da Polícia Judiciária e seu papel na segurança pública e autonomia institucional. Painel 2, Combate ao crime organizado e à corrupção, Desafios para o enfrentamento da corrupção, combate à corrupção na administração pública. Painel 3, Prevenção e combate ao tráfico de armas e drogas, Desafios para o combate a esse tipo de tráfico e organizações criminosas, 2 pontos, atuação da Polícia Judiciária. O último painel, painel 4 do dia 12, Cooperação Jurídica Internacional no combate à lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro nas organizações criminosas, 2 pontos, cooperação internacional. E, por fim, Laboratório de Lavagem de Dinheiro. Eu acho que está abrangendo bastante bem, né, essas questões que vocês pretendem colocar nesse simpósio, não está, doutora Raquel? Sim, o simpósio, ele foca principalmente na investigação e na inteligência aplicada para uma investigação policial, criminal. E para combater não só a corrupção, mas a criminalidade como um todo. Sabemos que hoje temos, sim, que andar na vanguarda, devemos utilizar as tecnologias que estão à disposição para podermos combater a criminalidade dessa forma. Todo esse panorama dos painéis do dia 12, eles são de assuntos diversos, mas todos focados e centrados para
a atribuição e atividade da Polícia Judiciária, porque muitas instituições querem, de alguma certa forma, usurpar a atribuição constitucional do delegado de polícia, que é presidir inquéritos policiais, que é presidir a investigação criminal. E nós temos que pontuar exatamente que nós estamos a favor do Estado Democrático de Direito e do respeito às leis e à Constituição Federal. Se está bem delimitado e delineado a atribuição de cada instituição, temos sim que fomentar e fortalecer essas atribuições, impedindo até um desequilíbrio no Estado democrático, quando outras instituições, sem know-how, sem conhecimento técnico, inclusive, científico, tentam investigar e entrar na nossa esfera de forma totalmente errada e só causa prejuízo para a sociedade. E muito bem falado que agora, de forma midiática, de forma até por votos de protesto, votos eleitoreiros, querendo almejar, muitos pseudo-especialistas falam sobre o assunto de forma totalmente equivocada. Então temos realmente que colocar assuntos técnicos por aqueles que operam sim o direito e a Polícia Judiciária. A senhora concorda, doutor Gustavo, doutora Tânia? Só complementando um pouco em relação ao programa que você acabou de Claro. ler, né? Se a gente reparar aí os pontos, os painéis que constam do programa, do fórum, nós procuramos identificar ali pontos chaves, eixos estratégicos do que a gente entende que seriam pontos fundamentais para a gente combater em termos de macrocriminalidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, no combate à corrupção, no combate à lavagem de dinheiro, são maneiras de combater o crime de maneira macro, de maneira ampla. Por exemplo, quando se fala na corrupção, muitas vezes, o cidadão comum, ele pensa que a corrupção ela pode não estar ligada à segurança pública, porque, de fato, ela não vai afetar diretamente ou imediatamente a vida do cidadão, o cidadão que sai para trabalhar, que sofre um roubo, um assalto na rua. Mas, de forma imediata, por exemplo, a corrupção ela é nefasta, porque ela afeta o cidadão não só na falta dos serviços prestados pelo Estado, que ficam deficitários, que ficam carentes de investimentos, como também na própria segurança na ponta da linha no final, porque a corrupção hoje ela é dominada pelo crime organizado, o crime organizado se mistura hoje com a política, e do crime organizado é que saem os grandes traficantes, o tráfico de droga, os grandes crimes, que acabam desembocando na sensação de segurança da população, do cidadão médio, do cidadão comum. Então uma coisa está interligada à outra. A lavagem de dinheiro, por exemplo, é fundamental a gente falar em lavagem de dinheiro, porque a maneira que a gente tem de sufocar as organizações criminosas, de chegar à cabeça, de ir no bolso das organizações criminosas e impedir que elas continuem agindo. Porque hoje a gente sabe que é só tirando o dinheiro que a gente vai tirar o oxigênio dessas organizações e impedir, enfraquecê-las e impedir a atuação delas. Então a gente acredita que combatendo esses eixos estratégicos, a gente pode contribuir muito para a segurança pública do cidadão comum. Muito bem, eu preciso encerrar agora o primeiro bloco, voltamos a seguir já com a senhora doutora Tânia falando também. Eu vou falar também dos painéis do dia 13 de novembro. Segurança Pública em Debate, primeiro bloco. Hoje estamos falando a respeito do Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade, que acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro aqui em São Paulo. Segundo bloco do nosso programa já, não saia daí. Olá, este é o segundo bloco do programa de hoje, Segurança Pública em Debate, que estamos falando a respeito do fórum que haverá nos dias 12 e 13 de novembro próximos, o Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade. E para falar sobre este assunto, nós trouxemos hoje os presidentes das entidades que realizam tanto o fórum quanto este programa. Vou reapresentá-los, doutora Tânia Prado, representando o SINDPF SPEA-DPF, doutora Raquel Kobashi Galinatti, representando o SINDPESP, doutor Gustavo Mesquita, representando a ADPESP. Muito bem, eu vou falar rapidamente do programa do dia 13 de novembro,
e você mais resumido do que fui no bloco passado, para que a gente tenha mais tempo para falar. Painel 5, ou seja, o primeiro painel do dia 13, que é o segundo dia do fórum. Painel 5, Lei Orgânica e Constituição Federal. Painel 6, Novas Tecnologias para a Segurança Pública. Painel 7, Segurança Pública, 2 pontos. O que a sociedade espera? Painel 8, Repressão Qualificada à Corrupção e ao Crime Organizado. Doutora Tânia, fale um pouco a respeito da escolha de vocês para esses temas do segundo dia. Nós buscamos ali alguns temas que tivessem relação também com o momento atual. Nós estamos num momento em que a população, os eleitores, os cidadãos não suportam mais certas práticas. E aqueles paradigmas que nós tínhamos antes de Operação Lava Jato, etc., começam a mudar. Então, nós temos ali uma lei de combate ao crime organizado muito firme. Ela veio em 2013, logo após aquelas manifestações populares contra a corrupção. E essa lei, ela foi um instrumento importantíssimo. Ela já vinha sendo elaborada desde 2006, então foi um texto bastante discutido e aí foi amadurecido naquele momento. E essa lei, ela é a base das grandes operações que nós temos hoje, não só de repressão a crimes relacionados a desvio de verbas públicas, lavagem de dinheiro, etc., mas também a criminalidade violenta, tráfico de drogas e tal. Porque ali você tem a consagração de diversos instrumentos que já estavam na lei anterior, o aperfeiçoamento daquelas ferramentas, mas também uma valorização da colaboração premiada. Porque até então nós não tínhamos um instrumento tão poderoso que permitisse que aquela pessoa que tivesse vontade de delatar alguma coisa, ela não se sentia vontade porque ela não sabia, não tinha uma segurança jurídica de uma maneira que ela pudesse reduzir a pena dela, ou muitas vezes até ficar sem uma pena para aquele crime que ela estava cometendo. Então, esse instrumento muito poderoso é que possibilitou que a Operação Lava Jato chegasse a mais de 50 fases. E não falo somente Lava Jato, diversas outras operações. Então, esse instrumento ele é bastante discutido ali no bojo dos nossos debates ali do fórum. E ali também temos temas colaterais, como a questão da cooperação internacional, porque o capital que ele gira em torno desses crimes, muitas vezes ele é remetido para o exterior, para paraísos fiscais, e hoje em dia há uma conscientização muito maior, né, dos responsáveis pelos órgãos dos outros países em dar essa informação para o Brasil, porque passou daquela época em que eles escondiam as informações. Na Suíça não passavam informação de jeito nenhum, porque o segredo dos bancos era esse, esconder o dinheiro e não passar informação. Então esse é um tema que aparece ali também. Nós vamos conversar sobre a questão da criminalidade institucionalizada, que dentro das instituições as coisas estão arraigadas, enraizadas, e a Lava Jato mostrou isso, né, que o poder político, alguns agentes públicos ali também, cargos de confiança, eram a base do funcionamento daquelas organizações criminosas. E também as redes, né, de organizações criminosas, porque nós não temos mais aquele modelo clássico de pirâmide, etc. Enfim, então esses temas atuais, eles são muito importantes e nós estamos promovendo essa discussão, mas sem deixar de lado também o problema da segurança pública, né, porque hoje o cidadão é vítima de muitas coisas ali que estão acontecendo, reflexo de coisas que não foram, né, que o governo não investiu, não deu a devida importância, não fortaleceu as instituições e a violência aumentou, infelizmente, no nosso país. Um tema muito importante também que será discutido no nosso Fórum de Inteligência Aplicada ao Combate à Criminalidade é a necessidade de uma autonomia institucional, uma autonomia de uma instituição do Estado, tanto da Polícia Civil como da Polícia Federal. Pois todas essas atribuições que nós temos, se não somos dotados de autonomia, elas ficam flexibilizadas e vulneráveis a ingerências de todas as searas e esferas governamentais, políticas, sociais. O que significa uma autonomia? É aquela instituição que ela tem a autonomia de próprio gerir o seu orçamento, as suas atribuições, sem uma influência diretamente do Poder Executivo. Apesar de estarmos ligados tanto ao Poder Executivo do âmbito federal como estadual, burla-se essa nossa atribuição, pois na Constituição está bem delineado que o chefe da instituição Polícia Civil é um delegado de polícia. E coloca-se um secretário de Estado ou um ministro para
deliberar sobre decisões institucionais. Isso não poderia ocorrer, pois o dirigente máximo da nossa instituição é o delegado de polícia de carreira. E sem autonomia ficamos o tempo todo vulneráveis. Agora, explicando em termos mais simples, numa investigação, como essa autonomia, essa falta de autonomia pode prejudicar na nossa atividade? Numa investigação, simplesmente contingenciando mecanismos, instrumentos, ou até mesmo policiais para que essa investigação seja bem feita. Você sufoca uma investigação, pois não há interesse político nessa investigação. Então, temos sim que buscar a tão legítima autonomia institucional. Outras instituições detêm essa autonomia, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então, o porquê não para a Polícia Judiciária, que, como já falado anteriormente, é a porta de entrada para todo o sistema de justiça criminal. É importante ressaltar, muito bem falado pela doutora Raquel, é importante ressaltar a importância da sociedade se permanecer vigilante na defesa das prerrogativas, inclusive da autonomia da Polícia Judiciária. Eu digo isso porque a Polícia Federal, eu gosto de utilizar o exemplo da Polícia Federal, que é um exemplo bem sucedido e que prestou um enorme serviço ao país no combate à corrupção. Ela dessa experiência, decorreram alguns efeitos, obviamente que todos legitimamente positivos, como mostrar para a população o papel e o poder de uma polícia judiciária forte em termos de combate à corrupção, de defesa da sociedade. Por outro lado, ela acendeu um alerta na classe política mal intencionada, na classe política corrupta, de que não é interessante investir e dar prerrogativas a essa polícia que possa se virar contra ela própria. Então, isso é um papel que depende da sociedade estar vigilante e cobrar que a Polícia Judiciária, que as polícias judiciárias federais e estaduais estejam resguardadas, sejam fortalecidas e que seja concedida a legítima autonomia, para que que a Polícia Federal continue com condições de exercer esse trabalho que vem exercendo e que a Polícia Civil dos Estados passe a ter também condições para efetivamente combater a corrupção, combater os políticos corruptos e para combater o crime organizado. Eu acho que interessante o painel 7, que diz segurança pública, o que a sociedade espera. E aí um dos itens é o papel do delegado de polícia na segurança pública. A gente não está com uma audiência somente de pessoas ligadas à área jurídica, muita gente que não é também. Qual é a importância de discutir isso, doutor, na sua opinião? O papel do delegado na questão da segurança pública diante desse, ou melhor, dentro desse painel que vai discutir exatamente o que a sociedade, o que o povo espera da segurança pública ou da polícia. Eu acho que é sempre importante e necessário a gente lembrar que o real e único destinatário dos nossos serviços é a população, é o cidadão, é o povo, porque é quem sofre efetivamente, realmente, os efeitos da insegurança pública. E a insegurança, como bem diz a doutora Raquel sempre, ela é um direito que é muito democrático, porque todos estão submetidos a ela. Ricos independentemente da classe social, todos podem ser vítimas de violência, de um assalto, de um roubo, de crimes em geral. Então eu acho que realmente é importante a gente saber o que a sociedade espera da polícia, o que a sociedade espera do combate à criminalidade e o que ela espera de uma segurança pública melhor, mais efetiva e que lhe garanta mais direitos. Eu acho que nesse sentido é muito importante também a gente refletir sobre qual é a polícia que a gente quer. Queremos uma polícia que só suprima direitos? Será que o papel da polícia, ao invés de suprimir direitos, não é garantir direitos? Eu acho que essa ótica é muito importante. Muitas vezes os aparatos policiais são vistos como instituições destinadas apenas a reprimir, quando na verdade eu acho que uma visão mais vanguardista dessa atividade policial, e é nessa visão que o delegado de polícia, enquanto um operador do direito isento e comprometido com a verdade, e não somente com a acusação ou com um dos lados, inserido no contexto da investigação, é muito importante, nesse papel, nessa nova visão de uma polícia que se destine a resguardar direitos, como, por exemplo, o direito à liberdade, o direito à segurança, o direito à família. Eu acho que
essa é uma visão muito importante que tem que ser exposta à população, e a população, eu tenho a impressão de que concordaria com essa visão. Quem é o delegado de polícia? Nós gostamos, delegado de polícia, da frase do ministro Celso de Mello, proferida no HC, que o delegado de polícia, ele é o primeiro garantidor da legalidade da justiça. Boa. Nós temos apenas um minuto para terminar, mas eu queria perguntar para a senhora o seguinte: a senhora vê de que maneira é construtivo, não é, um evento em que a Polícia Federal se junta à Polícia Civil através das entidades de classe de delegados de polícia para que haja, enfim, um debate, uma construção mútua de pensamentos, até eu diria, para as duas polícias e para a própria segurança pública? Nós vemos, não somente em São Paulo, mas nos outros estados, realmente há uma troca, um intercâmbio ali de conhecimento, de boas práticas. Inclusive, estamos tendo eventos conjuntos, né, nas outras regionais da ADPF, já esse ano já começaram com esse modelo. E, de fato, é uma parceria muito positiva, porque os projetos de lei, etc., né, só para dar um exemplo, muitas vezes nós vamos juntos ali defender bandeiras comuns para fortalecer aquele instrumento que é o inquérito policial, que é a investigação. Então, essa parceria ela é fundamental nesse sentido. Tá bom. Eu queria agradecer, então, a presença da senhora, a doutora Tânia Prado, a presença da doutora Raquel Kobashi Galinatti, a presença do doutor Gustavo Mesquita. Assim? É muito rápido. Muito rápido. Programa Podemos ficar mais um programa falando sobre simpósio. Eu queria aproveitar, então, o término para mostrar para vocês novamente o símbolo, né? Enfim, o projeto visual do simpósio. Lembrando a você que está nos assistindo, repare bem no site, que está aqui também abaixo, ao lado dos logos das entidades. Lembrando que você pode se inscrever agora, basta acessar o site. Lembrando, Adriano, que os operadores do direito, tanto advogados e todos da área jurídica, terão isenção na inscrição. Segurança Sim, pública. Eu queria só ler Fale, doutor, o link ali do site, porque talvez não esteja completamente visível, e é importante. É www.forumiacc, tudo junto, .com.br. www.forumiacc.com.br. Lembrando a você que basta ir no site e realizar a sua inscrição agora, para que você possa participar deste fórum, que será, eu diria, o melhor fórum do ano aqui em São Paulo, sem dúvida nenhuma. Não estou puxando sardinha para lado nenhum. Pioneiro, inédito e histórico. Inédito e histórico, acrescenta o Dr. Gustavo. Muito bem, novamente agradeço a presença de todos. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Nós conversamos hoje a respeito do Fórum Nacional de Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade, que vai acontecer em São Paulo nos dias 12 e 13 de novembro. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.